Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula nossa. Espero que estejam gostando, que estejam entendendo o conteúdo, esteja agradando a todos, tá? E a gente vai continuar nas organelas do citoplasma, falando hoje do retículo endoplasmático liso, do rugoso e do complexo golgiense, tá? E no decorrer das aulas a gente vai continuando os outros complexos celulares. Não esqueçam, tá, de resolver os exercícios da página 11 e 12 e postar eles lá no Positivo On, tá? Com print, com fotos, scanner, da forma que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Isso é uma devolutiva para nós que é muito importante para ver o referencial de matéria que está chegando para vocês, certo? Então, quanto ao retículo endoplasmático, ele é uma organela que está relacionada à síntese das moléculas orgânicas, tá? Então ele é uma organela porosa que está relacionada a essa síntese das moléculas orgânicas. Existem dois tipos de retículos na célula: o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Eles têm formas e funções diferentes também, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele está associado a produção de ribossomos e a síntese proteica, tá? Então ele vai fazer toda essa produção no meio. O liso, ele está relacionado à produção de lipídios. Os retículos, então, eles são essas estruturas membranosas e são compostas por sacos achatados. Então eles ficam empilhadinhos assim, vários sacos achatados, tá? E que são interligados por túbulos, né? Com o meio celular e estão localizados no citossol da célula. O retículo endoplasmático rugoso, ou HER, né, como é comumente a gente vê ele nos livros e nas apostilas, ele tem essa sua associação aos ribossomos. Então ele adquire uma aparência áspera. Então, por isso que ele é chamado de rugoso ou granuloso, tá? Ele está localizado no citoplasma, próximo do núcleo celular, sendo que a sua membrana é uma continuação da membrana nuclear externa, tá? Então, nas paredes dele, ele é chamado rugoso porque ele contém vários ribossomos ali, que são os responsáveis pela síntese proteica, tá? Então essa proximidade com o núcleo do sistema endoplasmático rugoso, ele permitiu uma relação mais eficiente com a célula. Então isso tornou a síntese proteica melhor, tá? Porque ele pode enviar rapidamente um sinal para o núcleo inicial, processo de transcrição do DNA, quando for preciso. E ainda quando tem proteínas que estão deformadas, que estão desdobradas, que são as proteínas inativas, tá? Que ocorreu alguma desnaturação, algum problema com as proteínas, que a gente viu que proteínas, elas são muito sensíveis ao pH, a mudanças de temperatura, isso desnatura muito proteínas. Então, quando isso ocorre um sinal específico dentro do retículo para melhorar o processo, tá? Fala assim, ó, nós temos que melhorar tal coisa. Ou está saindo uma proteína que está sendo pouco eficaz, então você tem que melhorar esse processo, né? Caso contrário, se isso não acontecer, vai ser sinalizado que a célula deve ser encaminhada para apoptose. A apoptose é a morte celular programada, tá? Todas as nossas células do corpo, elas têm uma morte celular programada. Algumas células, claro, a gente já viu que algumas se dividem mais rápido que outras. Por exemplo, as células do tecido epitelial, elas têm uma divisão mais rápida. Então o ciclo de apoptose dela é mais rápido também, tá? Se não ocorrer a funcionalidade direita da célula, se ela não produzir as proteínas necessárias, se o retículo endoplasmático não funcionar da forma que ele precisa funcionar, ela vai ser encaminhada para essa morte celular programada, que é essa apoptose celular, tá? E isso é programação
total das nossas células. Vai chegar um determinado momento que as nossas células têm esse período de validade e elas vão ser trocadas, ou no caso de células que têm uma programação maior, como as células cardíacas e os neurônios, né, células neuronais, quando ocorre essa apoptose, essa morte celular programada, já é quando a pessoa está se encaminhando para o seu leito de morte, tá? Que o corpo já não consegue fazer as funções precisas de uma maneira eficaz. Então ele está totalmente ligado a isso, tá? Tudo no nosso corpo ele funciona à base de síntese de proteínas. Lembrem que os ribossomos eles montam as proteínas e essas proteínas têm que ser enviadas para onde elas são necessárias e serem quebradas da forma que elas sejam necessárias, tá? Junto com ele eu tenho o retículo endoplasmático liso, o REL. Ele não possui ribossomos, então por isso que ele é liso, tá? Ele não tem ribossomo ligado à sua membrana e por isso que ele parece ser liso, tá? Função básica do retículo endoplasmático liso é a produção de moléculas de lipídios, em principal os fosfolipídios, tá? Que vão compor a membrana da célula, tá? Claro que dependendo do tipo de célula em que se encontra o retículo endoplasmático liso, ele vai ter funções diferentes também, tá? Então, apesar assim que ele pode estar mais envolvido no processo celular para a produção de fosfolipídios que vão ser utilizados lá na membrana celular, que nós temos os fosfolipídios inseridos na membrana celular, que fazem a composição da membrana celular, eles podem estar bem envolvidos na produção dos hormônios esteroides, por exemplo, tá? Que são produzidos a partir do colesterol bom, tá, pessoal? Não no colesterol ruim. Então, mas a gente produz esteroides também? Também produz, tá? Porque isso, eles são utilizados na maturação do corpo, na maturação dos espermatozoides, na maturação dos ovócitos, na maturação do corpo masculino, na maturação do corpo feminino, e aí você tem esse auxílio nessa produção para que essa produção hormonal ela seja bem específica, tá? Ou, por exemplo, a regulação dos níveis de cálcio no sangue, tá? Se o cálcio vai absorver se o sangue vai absorver mais cálcio ou menos cálcio. Se ele vai absorver menos cálcio, se ativa o hormônio do tecido ósseo, que vai absorver essa quantidade de cálcio que está disponível no tecido sanguíneo que não está sendo utilizada e vai realocar ela para o tecido ósseo. Em contrapartida, se tem pouco cálcio disponível, o tecido sanguíneo libera cálcio para o meio intracelular, para o meio sanguíneo, para que ele seja utilizado, seja disponível, tá? Isso também está ligado com a função do retículo endoplasmático liso. Então depende muito do tipo de célula em que ele se encontra, aonde que ele está trabalhando. Dentro do citoplasma das células musculares estriadas, nós temos essa demanda por cálcio também, devido ao trabalho que é desempenhado. Então ele faz esse auxílio no repasse desse cálcio para o meio, tá? Para que ele seja bem utilizado no meio e que não ocorra nenhuma disfunção quanto a ele. Se ocorrer, você tem problemas musculares que estão relacionados a essa necessidade de que faça esse complemento de cálcio, né? Que ele seja liberado para o meio. Por isso que é sempre importante você ter disponibilidade de cálcio no teu organismo. O que você não utilizar o tecido ósseo absorve, tá? Se tiver em déficit, em defasagem, ele vai liberar cálcio para o meio, tá? Mas é sempre bom você manter uma taxa constante de cálcio. E aonde a gente encontra mais cálcio? No leite, né?
que ele vai ter uma quantidade boa que vai ser absorvida pelo nosso organismo. Dentro dessas funções, nós temos o complexo de Golgi, que ele é uma bolsa que foi colocada, ou aparelho de Golgi, né? Ele é uma organela celular que ele está na maioria das células eucarióticas, com exceção da hemácia e dos espermatozoides, tá? Ele foi descrito em 1898 por Camilo Golgi, que foi quem deu o nome ao complexo, tá? E ela é formada também por várias pilhas de sacos achatados, tá? Então você tem vários sacos que são achatados, delimitados por uma membrana. Então você tem um limite dentro dessa membrana aqui, entre esses sacos achatados, que é chamado de cisternas, tá? Então ele vai estar organizado assim. Ele não tá todos os sacos em contato direto. Você tem essa membrana que está separando eles, né? A cisterna que separa eles. A estrutura, elas podem estar bem curvadas, formando uma face côncava e a outra convexa, tá? Ou dispostas de maneira reta, de acordo com o trabalho que ele desenvolve ou a necessidade celular, tá? O complexo de Golgi, ele é bem polarizado, com dois polos bem específicos, um conhecido como cis, que é o da superfície convexa, e o trans, da superfície côncava. A face cis, ela corresponde à formação, e a trans à maturação. Então eu tenho a formação lá na fase cis e a maturação na fase trans, tá? Essas faces, elas vão se encontrar, elas encontram-se nas cisternas medianas, tá? No meio, que são também chamadas de mediais, pois elas estão entre os meios dos aglomerados do complexo golgiense, tá? Na fase cis da cisterna, as vesículas são recebidas do retículo endoplasmático rugoso. Então elas contêm proteínas, tá? Que foram produzidas pelos ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. E ali elas vão ser modificadas e dobradas. Ali elas vão adquirir as funções de proteína primária, proteína secundária, proteína terciária, tá? Então algumas delas são glicosiladas, vão sofrer reações de adição de açúcar no retículo endoplasmático rugoso. E esse processo ele é completado lá no complexo de Golgi. Caso contrário, assim, pode ocorrer que essa proteína se torne inativa, se ela não for bem específica, se não ocorrer bem essa resposta com o retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense, essas proteínas podem ser perdidas, tá? Elas podem se tornar inativas. Na fase trans, essas proteínas elas vão ser empacotadas em vesículas membranosas. Então elas vão ficar dentro de pacotinhos membranosos. E aí, assim, desse modo, elas são originadas muitas enzimas. Dentro delas, assim, os lisossomos primários e os perixomos, tá? Enquanto essas organelas ficam no citoplasma celular, as proteínas muitas vezes são enviadas para fora da célula, porque elas vão ser utilizadas no meio celular ou vão ser utilizadas por outro complexo necessário. Outra função bem importante do complexo golgiense é a formação do acrossomo do espermatozoide, tá? Então a gente sabe que existe a produção de espermatozoide, meninos produzem espermatozoide, tá? E esse espermatozoide, para ele perfurar o óvulo, ele tem que ter uma estrutura capaz de perfurar a camada endoplasmática do ovócito, tá? E isso é produzido pelo complexo de Golgi. Então, lá na cabecinha
do meio espermatozoide, aqui eu tenho o meio espermatozoide, tá? Lá na cabecinha do meio espermatozoide, eu vou ter uma bolsinha, que é o acrossoma do espermatozoide. Quando esse acrossoma aqui encontra o ovócito, ele vai liberando o que é produzido, essa enzima digestiva que é produzida, tá? Que está ali no acrossoma, ele vai liberando na camada de membrana do ovócito para que ocorra o quê? Para auxiliar na perfuração da membrana. Então, o meu espermatozoide ele vai se movimentar ali onde ele está tentando entrar no ovócito, liberando essa enzima do acrossoma. Isso vai auxiliar ele a penetrar o óvulo, né? E fecundar o mesmo. Então elas são, relembrando ali, as proteínas, então elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, são transferidas para o complexo golgiense por meio de vesículas, tá? Elas não vêm soltas no citoplasma, porque ali elas poderiam ser perdidas, ou algum RNA ribossômico poderia captar elas e levar elas para outra função, tá? Elas partem desse retículo e vão se fundir com a membrana do complexo golgiense na face cis. Qual que é a face cis? É a face aonde elas vão ser produzidas, tá? É onde elas vão ser ajeitadas, organizadas dentro desse meio. Então elas vão ser formadas ali, elas vão se aderir a esse meio para elas serem formadas. Aí acontece essa junção na face cis, né? E essas proteínas sofrem as modificações por intermédio de enzimas que vão atuar em cima dessas proteínas, tá? Para que elas mudem ou se organizem de acordo com a necessidade ou de acordo com a função que elas vão desempenhar. Então essas enzimas fazem a glicosilação e a sulfatação, a fosforilização e a hidrólise parcial das proteínas, tá? E aí elas vão ser liberadas por meio das vesículas de secreção da fase trans, que lá na fase trans elas vão maturar e daí vão ser liberadas por meio nessas vesículas membranosas. Nunca diretamente no citoplasma celular, tá? Sempre dentro de vesículas que vão transportar elas de um lugar para outro. Ou então, ainda você tem assim, essas vesículas elas podem migrar para membrana plasmática, tá? E lá na membrana plasmática elas vão se fundir, fazendo a secreção celular, ou elas podem sofrer digestão intracelular lá nos lisossomos. As vesículas elas possuem essas enzimas digestivas, então você tem uma interação direta entre as endomembranas, tá? As membranas que estão entre os meios dos complexos membranosos. A secreção celular, por exemplo, é comum em várias células do corpo. As células do pâncreas, elas secretam insulina. Até que esse hormônio seja secretado, ele passa pelas fases que a gente descreveu ali, tá? Ele vai maturar, ele vai chegar na fase cis, ele vai sofrer a transformação, ele vai para a fase trans, lá na fase trans ele vai maturar, aí por vesículas ele vai para o pâncreas. Lá no pâncreas ele vai secretar insulina, tá? E a insulina serve para quebrar a grande carga de açúcar do nosso corpo, certo? Mas atualmente, assim, pessoal, então, você considerou o complexo golgiense mais complexo e mais dinâmico do que se acreditava, tá? Por que disso daí? Por causa desse modelo de maturação de cisterna. Isso é um modelo bem atual, bem novo no meio, tá? Porque essas cisternas, elas também sofrem uma espécie de maturação. As vesículas, elas se movem lá do retículo endoplasmático para o complexo golgiense e vão se fundir na cisterna cis e depois vão para maturação na trans, tá?
Então, nesse período, durante esse processo, o produto que é encontrado em seu interior, formam-se então as vesículas, né, que vão sair lá do complexo golgiense carregando os produtos para outros locais de secreção. Então, dentro desse modelo novo das cisternas, ele é um modelo bem atual, tá? Considera-se ainda que algumas vesículas podem ser liberadas e voltarem para as regiões menos maduras. E e essas vesículas, elas estão relacionadas com a reciclagem das enzimas, tá? Elas vão auxiliar nesse processo de reciclagem, porque, pessoal, tenha sempre em mente aquilo lá: na natureza nada se perde, tudo se transforma, tá? Então você tem esse processo de reciclagem celular também. Lembra que eu comentei, as proteínas pode ter algum erro de codificação, algum erro na formação, se a célula não for para apoptose celular, se ela não for programada para uma apoptose e ser trocada por uma célula nova, né, uma célula totalmente nova que cresceu e se desenvolveu para tomar o lugar dela, você tem muito auxílio por parte das vesículas na reciclagem de todo esse material enzimático do meio, certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido, tá? Nas próximas aulas a gente vê as outras membranas para não pegar muito esse conteúdo em cima de vocês, e depois a gente vai lá para a formação do lisossomo, digestão intracelular, perixomo, os vacúolos digestivos, as mitocôndrias, os plastos e afins, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios e postar, tá, pessoal? Isso é muito importante para vocês e para nós também, tá? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima aula.